Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Lucilene Menezes. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades presentes no capítulo 6 do 6º ano de matemática, texto 15 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o informativo, que tem como característica principal informar o leitor sobre um determinado assunto, utilizando uma linguagem clara e sem teor opinativo. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos escritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir as descrições completas dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática são as EF06MA14 e EF06MA15, que se referem a reconhecer que a relação de igualdade matemática não se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os seus dois membros por um mesmo número e utilizar essa noção para determinar valores desconhecidos na resolução de problemas e a resolver e elaborar problemas que envolvam a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, envolvendo relações aditivas e multiplicativas, bem como a razão entre as partes e entre uma das partes e o todo. O descritor é o D18, que se refere a efetuar cálculos com números inteiros envolvendo as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade, será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo a sugestão de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões 1, 2 e 3 é individual. Aproveitem esse momento para observar dificuldades ou dúvidas dos alunos e realize as intervenções necessárias. Ao final, realize uma correção coletiva. As respostas citadas pelos alunos possibilitarão que vocês, professores, percebam qual é o nível de conhecimento dos alunos em relação aos símbolos matemáticos. Ao convidar um dos alunos para realizar a leitura do texto apresentado na questão 4, destaquem que a prática da leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades, promove o gosto pela leitura, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Além disso, favorece o aperfeiçoamento da fluência em leitura. Aproveitem para observar qual o nível de fluência em leitura do aluno que fará a leitura. A proposta para a resolução das questões 5, 6 e 7 é em dupla. Se desejarem, indique aos alunos como será composto os pares. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentive a compartilharem seus conhecimentos. Realize intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos iniciar o momento Planeta Matemático.
O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer saber mais?, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo a sugestão de orientações para o planejamento. Oriente os alunos a acompanhar a sua leitura explicativa do texto do quadro Quer saber mais? Realizem a leitura com fluência e entonação adequadas. Façam paradas na leitura para explicar o conteúdo abordado. Ao final, certifiquem-se de que os alunos o compreenderam. As respostas citadas pelos alunos durante a resolução coletiva, proposta para a resolução das questões 1 a 4, possibilitarão que vocês, professores, observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo. Durante esse momento, aproveite para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentive aqueles que não o fizerem. Como a proposta para a resolução das questões 5 e 6 é individual, aproveitem para observar dificuldades ou dúvidas dos alunos e realizem intervenções coletivas e ou individuais. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, sugerimos que inicie essa atividade solicitando aos alunos que formem duplas. Se desejarem, indique aos alunos como serão compostas. Prossigam na atividade seguindo a sugestão de orientações para o planejamento. Oriente os alunos a acompanharem sua leitura explicativa do texto do quadro Quer saber mais? Realizem a leitura com fluência e entonação adequadas. Façam paradas na leitura para explicar o conteúdo abordado. Ao final, certifique-se de que os alunos o compreenderam. Prossigam na atividade seguindo a sugestão de orientações para o planejamento. Propõe uma resolução coletiva das questões de 1 a 4. Explica aos alunos que, ao refletirem juntos sobre as possibilidades de respostas, eles também exercitam a habilidade de perceberem outros pontos de vista e de argumentar para defender o seu modo de pensar. Esclareçam que não devem preocupar-se se acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem e os incentiva a compartilharem suas respostas e seus conhecimentos. Realize intervenções apenas se for necessário. Como uma proposta para a resolução da questão 5 é individual, aproveitem para observarem as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realize intervenções coletivas e ou individuais. Nesse momento, será possível ter um acompanhamento mais individualizado, entendendo como cada um tem dos alunos evoluído no processo de aprendizagem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueça de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Oriente aos alunos a acompanhar a sua explicação no quadro sobre o conteúdo abordado, no ícone Quer saber mais? Ao final, certifique-se de que os alunos o compreenderam. Relembre os alunos de que a linguagem algébrica é aquela que usa letras, símbolos e números para expressar de forma breve e concisa a solicitação de realizar operações matemáticas. Durante a resolução das questões 1 e 2, observem quais alunos participam espontaneamente e incentive aqueles que não o fizerem. Promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Como a proposta para a resolução das questões 3, 4 e 5 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Prossigam seguindo as sugestões de orientações para o planejamento e, no momento de compartilharem as respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Aproveitem para observar quais alunos demonstrarão um bom nível de argumentação durante a explanação das respostas.
Ademais, as respostas citadas pelos alunos durante os questionamentos propostos possibilitarão que vocês, professores, percebam qual é o nível de compreensão que eles obtiveram em relação ao conteúdo abordado. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo a sugestão de orientações para o planejamento. Não desprezem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais? Lembre-se de que essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura tais como localizar informações e fazer inferências no texto. Como a proposta para a resolução da questão 1 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante o momento da correção coletiva, explique aos alunos que essa estratégia pode favorecê-los a identificar os próprios erros e identificar o que é de fato uma dificuldade ou apenas uma falha de atenção. A proposta para a resolução das questões 2 e 3 é coletiva, portanto, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Durante esse momento, incentive os alunos a expressarem suas compreensões sem restrições. Essa ação é interessante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Como a proposta para a resolução das questões 4 e 5 é individual, aproveitem esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. Observe o desempenho deles e realize as intervenções necessárias. Durante a correção, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. É esperado que os alunos consigam responder as questões dessa atividade com autonomia. Aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem conteúdos matemáticos estudados. Fiquem atentos. Inicie essa atividade seguindo a sugestão de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões de 1 a 6 é individual. Aproveitem esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. Realize intervenções apenas se for solicitado. Durante o momento dos alunos demonstrar como chegar às respostas, os incentive a se voluntariarem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indique àqueles que participarão e esclareçam que não devem preocupar-se em errar, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionado a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos.
Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 15. Até o próximo vídeo.